cumprimento. O modelo fica meio que fechado, mas a essa organização, a essa ambiência de Jesus e os seus discípulos, que me parece diferente do que nós fomos criando posteriormente. É um modelo onde os últimos serão os primeiros, os menores serão os maiores. As crianças têm privilégio e prioridade. Elas são referenciais do reino. Elas cabem no ambiente, elas não precisam estar fora do ambiente. Elas são vistas como um referencial objetivo da revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu queria chamar a atenção para esse aspecto. Quando nós pensarmos em unidade, pensarmos numa rede de discípulos e discípulas de Jesus, uma formação, uma teia, espalhadas aí por esse país, que queiram, comprometidos e comprometidas com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ser sal e luz dentro das suas comunidades, dentro do espaço universitário ou em qualquer outro ambiente. Eu queria, sim, desafiar a essa geração a pensar num novo estilo de liderança, marcada pelo modelo de nosso Senhor Jesus Cristo, transformados de glória em glória até a imagem de nosso Senhor. Texto de Paulo aos Romanos, quando ele diz que nós fomos predestinados para vivermos conforme a imagem de nosso Senhor Jesus. Em Efésios ele diz que nós devemos andar e viver como ele viveu. Então, desafiar a buscarmos nesse contexto um tipo de liderança que está disposta a se identificar muito mais com a manjedoura do que com o palácio. A fazer a entrada triunfal montado num jegue, como mensagem simbólica do estilo que está assumindo. A assumir as pessoas que estão à margem da sociedade, os portadores de deficiência, no caso brasileiro, as comunidades indígenas, as crianças que estão aí à margem da sociedade, os meninos e meninas que sofrem, são vítimas da exploração e de abuso sexual. Como colocar na nossa agenda a questão da negritude, celebrar o brilho da beleza artística, da resistência dos negros e negras desse país. Como trazer para a nossa agenda a questão da participação feminina em todas as ações, como feitas à imagem e semelhança de Deus, não como um ser de segunda classe, mas um ser que está dentro do mesmo grau de importância de todos os seres humanos criados pelo nosso Deus. Queria desafiar algum tipo de espiritualidade. Acho que esse é um momento, e quem sabe, dentro da história toda da missão integral, nós fomos, de alguma maneira, tateando algumas dimensões da espiritualidade, mas eu queria desafiar essa geração a uma busca de espiritualidade. Não tem jeito, eu vou ser um tanto conservador nisso. Eu não conheço outro caminho melhor da espiritualidade do que a oração. Oração. Uma geração que saiba e queira orar, que queira conversar com Deus, abrir a alma para o Senhor. Entra no teu tameion, entra no teu ambiente subterrâneo, nesse espaço da alma, e desnuda a alma diante de Deus. Desnuda a alma. Tira a roupa diante de Deus. Oração como espaço de intimidade, de conversa com Deus. Queria animar a todos vocês e a todas vocês, e eu falo isso com um certo peso, não como alguém que pratica, mas como alguém que deseja, a praticarem o jejum. E jejum não para fazer barganha com Deus, mas jejum como duas práticas de disciplina. A primeira como um exercício de controlar todos os apetites da sua vida. Se você consegue controlar a hora que você come, você deixa de comer ou se não deixa de comer, o que é que você come ou não vai comer, você possivelmente vai controlar outros apetites da sua vida. E o jejum também como um exercício para saber o que é passar fome, sem ter a opção e a decisão voluntária de dizer que queria ficar com fome. Qual é o jejum que o Senhor pede de ti? Senão que ames a justiça e que repartas o teu pão com o pobre. Jejuar até sentir náuseas, jejuar até sentir dor de cabeça, até sentir o corpo desgastado, fragilizado, e se lembrar que o pobre passa por isso sem opção. E quem sabe nós teríamos muito mais sensibilidade
pelos pobres que passam fome nesse país. Então, o jejum como disciplina do controle dos seus apetites, e jejum como exercício de sensibilidade em relação ao que o outro está passando. Eu queria sugerir, recomendar, e claro que essa é uma prática muito embrionária, não tem mais do que 5 anos na minha vida, mas eu queria animar vocês a fazer alguns exercícios de solitude e peregrinação. Percorria Jesus toda a Galileia, e os discípulos estavam no caminho de Emaús, e Filipe estava no caminho de Gaza. Tudo indica que, do jeito que esses textos falam de outras disciplinas, eles estão sinalizando para nós que esse jeito da vivência de Jesus era também uma disciplina de espiritualidade. Eu comecei a fazer algumas dessas peregrinações, e uma das coisas que me deixou mais inquieto e assim, perturbado, era alguém chegar e perguntar: por que você está andando? Eu dizia: puxa, você tem que me perguntar por que eu vivo sentado no carro, e não porque eu estou andando. Porque a coisa mais natural da vida e da existência é andar, é peregrinar. Mas nós fomos assumindo um outro jeito tão diferente que, quando nós fazemos o que é mais natural, as pessoas perguntam por quê, para quê. E queria animar esse tipo de iniciativa na nossa espiritualidade, muito mais para aprendermos sobre resistência, sobre perseverança, sobre paciência. Nós somos uma geração impaciente, nós somos uma geração que pouco persevera, nós somos uma geração que não quer sofrer dor nenhuma, que não quer passar por cadinho nenhum. E por último, dizem que a boa palavra é quando você diz assim por último, né? Especialmente depois de tanto cansaço. Eu queria animar a todos vocês e a todas vocês a pensarem em Evangelho como sendo a missão plena. Inclusive, no título do texto que eu tinha colocado, era missão integral, hífen, poderia ser, portanto, ou logo, proclamação do Evangelho do Reino de Deus. Ou seja, porque a missão só é integral se for a proclamação do Evangelho do Reino de Deus. Se eu coloco só Evangelho, aí tudo bem, talvez eu precise dizer que Evangelho é, mas se eu digo que é Evangelho do Reino de Deus, isso é pleno e completo. Então eu queria animar todos vocês durante esses dias, pensarmos como podemos saturar esse país do Evangelho do Reino de Deus. Como podemos saturar as nossas igrejas, uma espécie de reevangelização das nossas comunidades. Estou usando aqui a linguagem do José Comblan e uma linguagem de Leonardo Boff. Precisamos reevangelizar o cristianismo contemporâneo. Dizem isso referindo-se às suas comunidades, dizem isso referindo-se ao cristianismo de um modo geral. E eu queria que nós saíssemos daqui repensando sobre isso. Quem sabe a palavra testemunhar com vida, obras, palavras, sinais, seja suficiente para irmos nessa direção. Animar a todos nós durante esses dias de encontro, termos os nossos momentos de oração, de partilha, de conversa. Precisamos aprender uns com os outros. E queria animar nas nossas comunidades a não termos medo da confrontação, do ânimo, da exortação, da consolação, que sejamos homens e mulheres que, em vivendo em comunidade, ajudemos uns aos outros na edificação do corpo de Cristo, através dos dons, através dos ministérios que Deus tem nos dado. Jesus Cristo, paradigma da nossa missão. O Espírito Santo, o poder, a graça e a unção para que possamos fazer a missão. A vontade de Deus, o nosso compromisso para que a missão seja realizada plenamente. A criança e o pobre, os referenciais objetivos para que nós possamos perceber a humanidade que Deus deseja manifestar entre nós. Jesus disse: quem recebe uma criança, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe o Pai que está no céu. Ele pediu que a gente visitasse os pobres, acolhesse os pobres. Ele disse: quando você estiver fazendo alguma coisa por uma dessas pessoas, é a mim que você está fazendo. Não que o pobre seja santo, mas provavelmente o pobre tem uma conjuntura humana que está desprovida de cifrão na testa, de títulos, de outros referenciais.
que são pressões da sociedade, e aí provavelmente nós vemos esse pobre na sua nudez dos artifícios, na sua nudez dos acessórios desnecessários, e o vemos na plenitude, na possibilidade de plenitude humana. Eu estava em Natal, vi aqui Marilac, vi o pastor Mardes, eles estavam presentes comigo num momento muito significativo, numa reunião com cerca de 40 moradores de rua. E eu queria fazer uma ilustração. Cheguei para um deles que estava com a mochila debaixo de uma cadeira e um pequeno rodo de limpar para-brisa de carro, e perguntei se ele podia me emprestar a mochila e o rodo. Aí ele disse: a mochila eu posso, o rodo não. Aí eu disse: por que o senhor pode me emprestar a mochila e o rodo não? Ele disse: porque a mochila não é minha, é da minha vizinha. Ou seja, aquele cidadão estava dizendo para mim o que acontece possivelmente com todos nós. A morte do outro, o sofrimento do outro, não me interessa. O problema do outro não é meu problema. O problema dos indígenas no Brasil não é problema da Igreja Evangélica Brasileira, porque ela não é composta por eles. O problema daquele que está à margem da sociedade não faz parte do nosso grupo. Era isso que ele estava dizendo para mim. Mas ele estava dizendo outra coisa. Eu fiquei curioso por que o rodo podia. Aí disse: por que eu posso pegar o rodo e não a mochila? Ele disse: porque o rodo é o meu ganha-pão. Ele falou essa frase e me veio aquele texto: uns confiam em carros e cavalos, outros em rodo, né? Mas nós faremos menção do Senhor dos Exércitos. Eu queria desafiar a minha geração a sermos homens e mulheres, e eu vou dizer, pode tomar isso como exagero, de maneira cega, a confiar no Deus eterno revelado no Jesus Cristo de Nazaré. Não é o seu emprego, não é o seu trabalho, não é o seu dinheiro, não é a sua instituição. Eu gostaria que nós saíssemos desse lugar ao terminar esse evento, ou estivéssemos aqui o tempo todo, com temor e tremor, diante desse Deus que a única coisa que nós podemos dizer para Ele é: faça-se a tua vontade. E a nossa segurança e o bem da nossa vida é viver no centro da tua vontade. Que isso aconteça conosco, em nome de Jesus. Amém.